cara é norte-americano, entendeu? Ele é da América do Norte. Richa, show é seu. Agradecer a... Tá cortando o Twitter. Aqui tá cortando. Você fez 16:9? Ah, não, tá 4:9. Por isso que tá assim, quadradinho, tá vendo? 4:3. Olha lá, tá vendo? Tá quebrando ali, ó. Então, agradeço a Mandi que mandou você de táxi, chique, né? Bacana. Manda um abraço lá pra Vanessa. Você veio de carro mesmo? Nossa, chique você, atravessou a cidade. Que beleza, hein? Os caras, assim, olha lá, tá chegando gente, ó. Eu só gosto assim, ó. Até, se a gente ficar aqui até 1h da manhã, é capaz de dar os 103 inscritos. Mas fala aí, meia horinha, show é seu, beleza? É que eu tô dando uma arredondada no tempo, senão não sei contar, entendeu? Valeu. Valeu. Boa noite, tudo bom? A ideia dessa talk hoje é trazer para vocês alguns exemplos do dia a dia, pois atualmente temos o advento do desenvolvimento ágil, da entrega contínua, da aceleração das entregas de software, inclusive em startups, empresas bem nesse contexto aí. Só que esse tempo todo que eu venho trabalhando, eu percebo que, por muitas vezes, a gente negligencia o processo de segurança durante o deployment de alguma aplicação, a criação de uma pipeline, alguma coisa desse tipo. Então, a ideia é que a gente possa explorar um pouco o universo da integração contínua, que são algumas ferramentas que a gente pode utilizar atualmente no contexto de DevOps, ok? E muitas vezes eu encontro, inclusive no dia a dia, tanto trabalhando para a empresa, como em algum freelance, alguma coisa assim, ambientes totalmente seguros, ok? Então, eu já venho trabalhando há um bom tempo na área de tecnologia, tá? Eu já estou há 12 anos já atuando na área de tecnologia, inclusive, para mim, hoje é um prazer estar aqui e me deparar com o cabelo. É sério, quando eu era adolescente, eu lembro, eu estava começando a estudar Linux e tal, e eu acompanhava os fóruns de Linux, Vivo Linux e etc. Eu já vi o cabelo lá, mandando brasa, sério, eu era fã virtual e hoje eu conheci ele pessoalmente. É sério. Já deve ter tirado minhas dúvidas também. É sério. É um prazer. Então, já estou há um tempão trabalhando. Atualmente, eu sou membro oficial da UASP, ok? Eu estou contribuindo com alguns projetos já faz um tempo, acho que desde 2015. Tá? Estou trabalhando como DevOps atualmente. Já trabalhei para a empresa gringa há um pouco tempo atrás. A empresa foi comprada pela Oracle. Eu trabalhava na divisão de cibersegurança, mas como DevOps e SecDevOps. Tá? E trabalho como pentester, como consultor há uns 5 anos para órgãos do governo e empresas privadas. Então, a agenda de hoje é o quê? A gente entender um pouco os conceitos da integração contínua, tá? As ferramentas mais populares atualmente, os problemas que a gente encontra atualmente nesse tipo de ambiente, as piores práticas aplicadas atualmente também nesse tipo de ambiente, e como explorar isso e como isso é explorado atualmente. Tá? No final, a gente vai fazer um hands-on. Na verdade, eu vou fazer uma exploração de um ambiente e a gente vai ver como é que ele foi explorado, vai discutir isso. E eu vou deixar também a recomendação de uma ferramenta para que vocês possam depois dar uma estudada, ver como é que ela funciona, tá bom? Então, com relação ao conceito de integração contínua, antes de começar falando sobre integração contínua, eu queria saber se alguém já trabalha com ambiente DevOps, alguma coisa do tipo. Já?
Mais ou menos. Tá. Alguém poderia citar alguma ferramenta de integração contínua? Exato. Exatamente. Tá, mas com relação à ferramental, eu acho que a gente já consegue, usando o exemplo do Jenkins, CircleCI, ou Bamboo, alguma ferramenta desse tipo, já atender a pergunta, tá? Então, o conceito-chave de integração contínua é o quê? Manter todo o código em um repositório, tá? Automatizar o build, isso é uma premissa. Fazer com que tudo isso venha rodar de forma automatizada, tá? E testada de forma contínua. Todo mundo vai comitar suas mudanças em uma baseline, que no caso seria uma branch final no fim do dia, tá? A ideia é manter tudo rápido, tá? E testar o ambiente, todas as modificações em um ambiente separado, não no ambiente de produção antes de entregar o software. Com relação às ferramentas, eu até comentei agora há pouco, temos CircleCI, Bamboo, Semaphore, Drone.io, uma série de ferramentas que hoje podem atender nesse tipo de conceito de integração contínua, tá? Aí é aí onde eu queria chegar, no ferramental. Quem aqui já fez configuração de ferramenta de integração contínua? Pode dizer qual foi a ferramenta? Tá. Ficou totalmente funcional. Uhum. Ok. Esse é um ponto que eu queria chegar. Tipo, na maioria dos casos, a gente se preocupa bastante com a configuração da ferramenta em si, mas voltada para aquilo que a gente vai fazer. Tipo, o cara quer trabalhar no deployment de uma aplicação em um ambiente de teste, de stage, ou então de prod. É criada a pipeline, geralmente numa ferramenta como o Jenkins, escrevemos um script de Jenkins File da melhor forma que pode ser escrita em Groove. É usado todo um processo sofisticado para poder construir tudo isso. Na maioria dos casos, são aplicados testes, tá? Além de todo o processo de build da aplicação e tal, entregar no ambiente-alvo, mas quase nunca lembramos de criar pelo menos uma stage para fazer teste de segurança desse ambiente. Outra coisa também que eu sempre me deparo é que essa ferramenta ela foi configurada, ela está totalmente funcional, ela entrega um ambiente, tá? Mas está totalmente exposta, totalmente vulnerável. É aí onde a gente vai chegar, nesse ponto. Então, levando em consideração isso, temos uma série de problemas agora para poder resolver, tá? As práticas, as piores práticas que hoje a gente pode encontrar em ambientes do tipo, com relação à implementação de ferramentas de integração contínua, é o quê? A exposição dessa ferramenta, do endpoint dela, tá? Exposição de chaves de API, de conexão com provedores de nuvem, ou coisas do tipo, ou serviços correlatos, e exposição de informações sensíveis em repositórios também. Tá? Geralmente, o que é que acontece? Se essa aplicação essa ferramenta ela for explorada de forma maliciosa, inclusive eu já vi muitos casos no dia a dia de informações sensíveis serem encontradas dentro de repositórios que podem ser alcançados a partir de jobs que foram expostos ou coisas semelhantes.
Não sei se alguém aqui já conhece essa ferramenta, o Shodan. Conhece? Ah, beleza. Então, quando eu comecei a pensar em escrever algo para essa talk, uma das coisas que me veio em mente foi o quê? Caramba, vou apresentar uma ferramenta que eu possa representar uma maneira de não focando tanto em Google Hacking Database, tá? Uma ferramenta que possa me proporcionar exemplificar para o pessoal que vai estar presente maneiras de encontrar serviços expostos, tá? Ferramentas de integração contínua e como a gente pode explorar elas, tá? Ou então como elas podem ser exploradas, porque durante as madrugadas, quando eu começo a fazer alguns testes e evoluir no meu aprendizado, nos labs, nas minhas POCs, eu encontro muita ferramenta de empresa grande, inclusive, aberta, usando ferramentas simples como essa. Então, o Shodan é uma plataforma que hoje ela é paga, tá? Mas tem uma versão gratuita que permite que, se você usar a API dela, você possa encontrar inúmeros dispositivos ou serviços ao redor do mundo expostos, tá? Então, tá aí o gatilho para que a gente possa encontrar hosts Jenkins abertos, tá? Então, o processo é bem simples. Instalar a CLI, o CLI do Shodan, tá? E aí fazer a busca praticamente dessa forma que eu estou exemplificando. Outra dica também, bem tranquila, é usar um doc do Google Hacking Database, tá? Bem tranquilo. Dessa forma, a gente consegue encontrar alguns hosts com Jenkins rodando expostos. Para quem conhece o Shodan, e já usou ele usando a plataforma, o dashboard dele, do serviço, esse é um modelo de exemplo, que no caso, usando aquela string que eu usei, deixa eu voltar aqui. Essa última daqui, essa query, X, Jenkins, plus 200, a gente consegue encontrar uma série de ocorrências de hosts Jenkins abertos. E logo de cara a gente já consegue saber qual o provedor de nuvem que foi usado para implementar essa ferramenta e uma série de outros detalhes, como se essa ferramenta está usando SSL, se o certificado foi revogado ou não, uma série de coisas. E quando acessamos a opção de detalhes, a gente consegue saber mais informações, inclusive acessar o serviço. Está aí um relatório bem interessante que eu consegui coletar com a própria ferramenta. Tá? No momento que eu fiz a busca, eu consegui obter essas informações, tá? Com relação à maioria dos países que têm ocorrências relativas a instâncias Jenkins abertas. Tá? O top, nesse top 10, o primeiro lugar é os Estados Unidos, segundo a Alemanha, terceiro China. Tá? Dessas ocorrências, a gente tem informações também de portas que esses serviços encontrados elas estão usando, tá? A maioria dos casos das ocorrências usa a porta padrão, a porta 8080. Nesse caso agora, a gente tem a informação com relação ao provedor de infra top, no caso a maioria das ocorrências foi encontrada na Amazon.
Segundo lugar, Azure. E terceiro, Google Cloud. Oi? Em alguns casos também, tem alguns casos também que, por exemplo, aparece a ocorrência de Amazon China, porque a Amazon tem algumas divisões separadas com relação à localidade e tal. Aí sempre acontece coisas do tipo. O top version, tá? A partir disso a gente já consegue pegar uma série de informações e já ter uma visão a nível global, tá? Relatório com relação a sistemas operacionais também, que podemos encontrar com instâncias instaladas, tá? E aí, nesse caso, vem a parte mais interessante. No momento que a gente começa a utilizar a ferramenta de linha de comando, o CLI do Shodan, a gente consegue obter uma série de resultados interessantes. Inclusive, dá para automatizar tudo isso usando Python, tá? Algumas coisas eu não consegui ir além, porque o serviço ele exige uma assinatura. Acho que eles cobram $57 por mês. Aí eu ainda não tomei coragem de assinar, porque no momento eu consigo ainda ir além, usando outras ferramentas, outros meios, para conseguir informações. E quando eu estou fazendo algum teste, algum estudo, preparando algum material para apresentar, fazer um meetup, alguma coisa. E nesse caso, o que é que a gente tem de informação? Eu fiz uma query usando o CLI do Shodan, já peguei na primeira coluna IPs válidos, tá? De instâncias rodando Jenkins, portas que provavelmente estão sendo usadas para expor o serviço, o provedor e o nome DNS. Tá? Então, eu vou exemplificar aqui para vocês um método que foi utilizado, um método bem simples, tá? de shell reverso, para explorar uma das ocorrências que eu peguei aqui com o Shodan. Não sei se eu consigo dar play aqui, ou só os meninos. É uma historinha para animar o pessoal. Bom, mas aí já foi liberado. Vamos lá. Até porque eu deixei sem áudio, eu vou tentar narrar para vocês. Esse DNS name Hackbox, DevOps e tal, eu coloquei uma configuração no meu host apontando para o endereço da instância Jenkins que eu encontrei aleatoriamente, tá? Essa máquina aí que eu estou logado é uma máquina na nuvem, um VPS. Eu criei uma máquina no provedor DigitalNotion só para fazer esse teste, tá bom? Não sei se vocês conhecem o HackerOne, não sei se alguém conhece. É bem legal para depois dar uma olhada. Eu explico depois. Tá? Essa máquina daí já é o Jenkins, tá? Que eu encontrei. E vocês podem ver que eu não estou logado no Jenkins. E eu já consegui acessar a aba de Console Script. Tá? Eu também consigo visualizar todos os jobs. Todos funcionando perfeitamente. Alguns deram erro, né? Mas os azuis estão funcionando perfeitamente. E outra coisa que eu não mostrei foi a aba usuários. Tem um monte de usuário cadastrado. Muitas pessoas conseguem logar tranquilamente e acham que essa instância Jenkins ela não consegue ser acessada sem autenticação.
Então, levando em consideração que eu consigo acessar essa instância Jenkins, porque o pessoal que fez a instalação desse Jenkins, eles não se preocuparam com alguns parâmetros de configuração que impedem que alguém consiga acessar esse cara sem estar autenticado. Agora a gente vai executar um script bem simples aqui em Groove, tá? A ideia desse carinha é só fazer uma system call para o SO e abrir um show reverso. Eu não vou nem usar o Netcat da vida, alguma ferramenta desse tipo, até porque, teoricamente, eu teria que saber se o Netcat estava instalado ou não, então eu fui usando os recursos nativos do SO. Outra coisa também que legal é que é bom sempre verificar se esse Jenkins está instalado em uma máquina Windows ou Linux, ou seja lá o que for, porque dependendo do caso, a execução do script aqui em Groove, ela vai mudar, porque aí você tem que adaptar para o SO alvo. Nessa linha, a gente vai fazer um negócio bem simples, tá? Esse endereço IP que a gente está verificando agora, que apareceu na outra aba ali, que é o endereço que a gente descobriu usando a ferramenta Ping.io, é o IP da minha internet 3G. Eu compartilhei a internet 3G do meu celular com o notebook, tá? E vou fazer um shell reverso agora e liberar qualquer tipo de conexão para o IP de saída da minha internet 3G. A partir do momento que eu conseguir algum resultado positivo, o que é que vai acontecer? Essa máquina Jenkins, ela vai estar com um processo no SO, tá? Que no caso, qualquer tipo de conexão entre ela e a minha máquina, tá? Vai estar totalmente permitido, tá bom? Teve uns errinhos também de digitação, eu fui corrigindo com o tempo, na hora da escrita. Beleza, agora eu estou na máquina no VPS que eu configurei só para fazer esse teste, e usando o Netcat, aquela ferramentazinha bem clássica, canivete suíço, eu abri uma conexão TCP, tá? Lá na minha máquina, na mesma porta que foi configurada aqui, a porta 5013, tá? E a partir desse momento, essa máquina, essa instância Jenkins, ela vai se conectar à minha máquina, ao meu notebook. Eu não estou me conectando lá. Então, a conexão ainda não foi fechada. Aí nessa hora eu fiquei, caramba, que merda. Acho que não vai funcionar. Mas daqui a pouco a gente vai ver aqui o resultado. Será que vai dar certo? É.
E, inclusive, quando eu estava gravando, eu estava na dúvida se ia dar certo ou não. Porque é muita tentativa e erro, tentativa e erro. Aí eu tento em um nó que eu encontro, não consigo, aí tento outro. Mas se a gente conseguir, vamos comemorar aqui. Conseguiu. A conexão foi estabelecida, tá? Então, eu usei o comando ID, que é o comando bem clássico do Linux, normalzinho. A gente viu aqui que o usuário da sessão que eu consegui me conectar, o usuário que o Jenkins usa, usei um comando também bem simples, o bash-i, e consegui ter acesso ao shell da máquina usando, inclusive eu vou estar logado com o usuário que executa a aplicação, que no caso é o Jenkins, tá? Outra coisa que eu percebi também, e não fui muito além, nem quis gravar, porque essa instância é uma instância de alguma empresa, alguma coisa assim, então só foi uma POC, tá? A ideia não era comprometer o sistema nem nada, é que esse usuário Jenkins ele tem a permissão de sudo, inclusive sem password. Então, se eu usar um bash, um sudo menos bash, já era. Então, nessa hora, inclusive, eu estou executando um Pythonzinho, já para elevar privilégio, inclusive. Esse Python, a ideia dele é levar privilégio, tá? Só que eu tentei, não consegui, mas é porque é o seguinte, na hora que eu estava gravando, inclusive, eu estava com um problema de conexão, o meu 3G não estava tão rápido, aí eu perdi a paciência e terminei de gravar, fechei o vídeo, em seguida eu tentei mais algumas vezes e consegui elevar privilégio e consegui me tornar root na máquina, na instância Jenkins que eu encontrei de forma aleatória, inclusive. Após isso também, após esses testes, eu consegui encontrar algumas instâncias Jenkins também abertas de empresas conhecidas. Inclusive, se alguém tiver interesse em saber, eu posso mandar um e-mail, informar para você, só para questão de estudo mesmo, então para compartilhar o que foi encontrado. Acho que acabou o vídeo. Então, qual é a moral da história, né? Atualmente eu trabalho como DevOps, tá? DevOps Sênior, e é maravilhoso estar trabalhando com o pessoal, criando uma série de estruturas para que a gente possa entregar softwares de forma extremamente rápida e ágil, usando uma série de conceitos que hoje estão na crista da onda, tá? Mas uma coisa muito importante também que eu sempre venho alertando os meus colegas e as empresas que eu venho passando é essa questão da segurança. Não adianta a gente trabalhar com as melhores tecnologias, os melhores métodos e tal, inclusive de engenharia de software, e não se preocupar com a segurança. Então, é por isso que a maioria do pessoal que é bem raiz da área de segurança, eles sempre estão tirando sarro da cara do pessoal que trabalha como DevOps, ou então outras funções bem nesse nível, porque na maioria dos casos, a gente se preocupa muito com a agilidade e pouco com a segurança. Uma notícia boa com relação a isso é que existe uma nova função hoje que se chama DevSecOps, que é o quê? É o misto de um cara DevOps com um cara de segurança. Então, a ideia é que isso consiga suprir esse tipo de buraco que existe hoje em dia. Então, para finalizar, eu deixo essa ferramenta aqui para vocês, tá? Essa ferramenta é bem legal, inclusive, ela permite explorar uma série de ferramentas de integração contínua, como SQL CI, Jenkins, Travis, ferramentas, inclusive, que estão rodando no provedor do serviço, tá? Eu já vi POCs que, inclusive, o cara conseguiu acessar
e elevar privilégio em instâncias do CircleCI que estão rodando no provedor do serviço, inclusive, porque na maioria dos casos, o CircleCI ele é utilizado como SaaS, né? Software as a Service, e assim, você não precisa fazer o deployment de uma instância para poder executar os jobs em nada, mas aí eu já vi POCs que foi explorado, inclusive, hosts do CircleCI que estão rodando no provedor do serviço, tá? É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Uhum. Ah, o pé já tá foi, sabe? Essa hora da noite. Meu nome é Aldo, eu trabalho específico com a parte de segurança. Tenho um pezinho numa iniciativa de DevSecOps, né? E a gente está acostumado a ver muita ferramenta de DevOps com vulnerabilidade, né? É uma preocupação muito grande. E eu não sei se, de repente, você tem uma opinião com relação a isso, porque vê uma meninada muito boa, né, para mexer com o DevOps, mas a gente está vendo uma série de enxurradas, né, de vulnerabilidade, e essa preocupação que você levantou é bem pertinente, né? Então, não sei se de repente você tem alguma coisa em mente, ou relacionado, por exemplo, o Jenks tem vulnerabilidade de mineração de criptomoedas, esse tipo de vulnerabilidade. Então, a gente está numa onda muito grande, né, de software vulnerável dessas aplicações de DevOps. Não só o Jenkins, mas, por exemplo, outras ferramentas também de DevOps. Exatamente. Inclusive, tocando no assunto, com relação a ferramentas de DevOps, esse microfone é melhor do que aquele outro. Aquele ali corta um pouquinho. Então, dá até para ficar menos nervoso falando, porque dá para ouvir a voz saindo fluida. Mas é o seguinte, com relação a ferramentas de DevOps, inclusive, só abrindo um ganchozinho, hoje a gente vê muita gente fazendo deployment de Kubernetes, né? Tipo, virou a ferramenta da vez hoje para levantar microserviço e tal. Se vocês usarem essa mesma ferramenta, o Shodan, que eu exemplifiquei agora, vocês vão conseguir, inclusive, usando aquela mesma sequência lá de comandos, aquelas flags do Shodan, vocês podem botar lá Kubernetes e vai aparecer um monte de endpoint de Kubernetes, tá exposto. Inclusive, além disso, esses caras podem ser explorados de uma forma extremamente violenta, porque, por exemplo, a Aqua Security, que é uma empresa especializada em soluções de segurança para microserviços, eles entregam ferramentas, inclusive em open source, como KubeBench ou KubeSecurity, se eu não me engano, KubeHunter, que se você pegar um endpoint desse de Kubernetes, inclusive se ele for um endpoint da API, do master do Kubernetes, você consegue explorar de uma forma extremamente violenta. Eu já fiz testes, inclusive, se alguém quiser, eu posso até mostrar a evidência de tudo isso. Teste que eu consigo, inclusive, fazer leitura de objetos de serviço do Kubernetes, pegar endpoint de serviço do Kubernetes, que eu encontrei aleatoriamente na internet, tá? Consigo obter informações de endereçamento interno, tá? Vamos ver. Eu peguei acesso de uma série de objetos de service que estão contidos no namespace, por exemplo. Eu já tenho o IP do endpoint do objeto, inclusive os endereços internos, tá? Outra coisa também que eu consegui também acessar, só brincando assim, foi acessar um pod e levar privilégio de virar root. Então, a partir desse momento, eu já estou dentro do cluster do Kubernetes, inclusive com permissão do superusuário, tá? Qual é a minha recomendação, assim, já que eu vivo nesse meio, e eu tenho também que
entregar da mesma forma que qualquer DevOps, eu tenho a missão de entregar ferramentas que permitam que essa velocidade de entrega de software seja garantida, tá? Mas a minha recomendação é o quê? Que, além dos DevOps, os engenheiros de software também, eles estejam sempre estudando, se aperfeiçoando com relação à segurança da informação. Tá? Outra coisa legal também que eu acho bem interessante para os DevOps é quem tem interesse em se voltar para essa área que visa garantir mais segurança do perímetro que está sendo levantado, começar a focar os estudos com relação a DevSecOps. Hoje a gente tem 2 livros gringos disponíveis, bem legais para estar amadurecendo os estudos e estar sempre estudando. Eu acho que a ideia é essa, é procurar sempre levantar alguma infraestrutura, algum componente, alguma coisa, mas sempre focar na segurança. Acho que não tem uma receita de bolo, não. Acho que a ideia é essa. Da mesma forma que antigamente o pessoal falava, o pessoal mais raiz, Linux é seguro, beleza. É seguro só se for feito um hardening. O servidor Windows, ele não é inseguro, ele é seguro se não for feito um hardening. Essas ferramentas também precisam disso. O Kubernetes, ele precisa que seja feito um hardening. Não adianta o cara falar que conhece bastante de Kubernetes e faz milhares de coisas e deixar o cara exposto lá e esse cara poder ser comprometido de forma fácil. Show. Obrigado, Richardson.